Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise da série de Knuckles, que acabou sendo lançada ontem, no dia 26 de abril, tá? Bom, vi a sériezinha, são 6 episódios bem curtos, totalizando eles dá praticamente aí 3 horinhas, né? Como se fosse um filme de 3 horas, né? Na teoria, né? Se fosse juntando cada episódio. E vou falar da minha análise crítica aqui, da nota do Rotten Tomatoes, dos críticos e do público, a minha nota pra série, o que eu achei, né, da série, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, vamos começar falando da nota da crítica, cara. Bom, a crítica deu uma nota de 65% de aprovação pro filme e o público deu uma nota de 77% de aprovação pro filme. Qual a minha nota pra essa série? Série, ó, pro filme, ó, tô falando série, filme e é série, perdão. Bom, a minha nota para essa série é 6, tá? Um 6 bem dado ainda, porque tá, podia cair, a nota poderia cair, né? Assim, eu considerei muitas coisas e o principal é que é uma série focada para um público infantil, assim como foi os dois filmes de Sonic, Sonic 1 e Sonic 2 também, né? Os dois filmes foram focados para um público infantil, então eu considerei essa série com isso, tá? E várias outras considerações, cara. Assim, é uma série muito boa até, sabe? Uma série boa. E, cara, o que me cativou muito nessa série foi que foi uma série própria do Knuckles, tá? Foi uma série própria. Ou seja, a gente não tinha interferência do Sonic, do Tails. E isso era uma Robotnik. Lógico, a gente teve menções, teve até aparições do Sonic e do Tails. Porém, foi uma questão muito bem resolvida, entende? Porque tinha aquele receio de que poderia ser uma série feita às costas do Sonic e do Tails, entende? Não ter uma história própria pro Knuckles e ser uma série só nas costas do Sonic e do Tails. E não foi, entende? Foi uma série própria do Knuckles, teve a história do Knuckles, que inclusive eu acho que poderia ter focado até mais na história do Knuckles, entende? Mas as cenas que nós tivemos foram boas, né? Do Sonic e do Tails, porque também, lógico, tem que ter a participação deles, mas eu acho que isso ficou muito bem dividido. Foi uma coisa que eu gostei na série, sabe? Esse protagonismo de, pô, é o Sonic, ele é o protagonista da saga aí de filmes de live action do Sonic? Mas ele não é o protagonista da série do Knuckles, ele é o protagonista do filme dele, entende? Então eu acho que essa divisão de protagonismo ficou muito boa na série. Outra coisa que eu achei muito interessante foram as referências. Essa série fez referência a várias outras produções da cultura pop, né? Fez referência ali ao trono ali de Game of Thrones. Em uma cena também o Wade ele faz referência à Missão Impossível, quando ele vai descendo igual o Tom Cruise, né? No filme de Missão Impossível 2, se eu não me engano, ou Missão Impossível 1. Eu tenho quase certeza que foi o 2. Também faz referência ao ET, ao filme ET, quando eles passam pela lua, essa referência clássica. Fazem outros tipos de referência e eu achei isso bem interessante, né? Até a Tartarugas Ninja, né, cara? Como é que eu esqueci? Os posters também lá tem o Stallone, acho que tem o Schwarzenegger, não sei. Mas tem vários posters no quarto do Wade, o pijama do Wade é da Tartarugas Ninja, então foi maneiro essas referências que eles fizeram, cara. Outra questão que eu achei muito boa, eu acho que é o maior ponto, na minha opinião, dessa série ganhar um 6, sabe? Foi a produção da série. Caraca, cara, tudo bem, são 6 episódios, né? De tempo curto até. Ou seja, daria mais tempo pra trabalhar nos efeitos visuais da série, como CGI, né? E, cara, ficou muito bom. Ficou muito bom, tá nível cinema, sabe? Nível os filmes do Sonic, tá igual, sabe? Idêntico. Também tinha esse receio de que, pô, tá fazendo uma série. O nível de orçamento dos efeitos especiais vai cair. E não, sabe? Não, ficou igual nos filmes do Sonic, tá? Então, é nível cinema, tá? A série é nível cinematográfico, edição, CGI. Sabe, a história pode não ser, o roteiro pode não ser, sabe, a direção, mas o que importa é o CGI, porque ele é um personagem feito de CGI, sabe? O Knuckles é um personagem feito de CGI e automaticamente seus vilões também vão ter equipamentos e tal, formados de CGI, então isso é muito importante pra série. Eu acho que, ainda mais porque é uma série, como eu falei, voltada pro público infantil, então acho que o efeito especial é até mais importante que um roteiro bom.
por incrível que pareça, né? Porque não é um foco, por exemplo, para um público que entende mais de cinema, sabe? É para um público mais jovem. Então, um CGI, um negócio bonito, Knuckles soltando esse espinho vermelho, é muito mais importante do que um roteiro super bem pensado, entende? Foi maneira ali a interação que eles tiveram, que eles trabalharam entre o Wade e o Knuckles, sabe? Foi legal mesmo, foi divertido, sabe? É bem infantil a série mesmo, mas foi bem divertido, foi bem legal, sabe? Te diverte, te prende, por incrível que pareça, né? Pelo menos comigo foi assim, me prendeu, me divertiu em muitas cenas ali, né? Do Wade com a irmã dele, é legal, pô, é engraçado. Mas eu acho que eles tiraram um protagonismo grande do Knuckles conforme os episódios foram passando. Os 3 primeiros episódios, o Knuckles era o protagonista da série. E depois, cara, os outros 3... foi o Wade o protagonista, sabe? Só focou na história do pai que abandonou ele, e aí ele quer vencer o pai no boliche, no torneio de boliche, sabe? Isso tampou muita coisa importante da série, sabe? Principalmente da história do Knuckles e dessa adaptação dele na Terra, entende? Porque a gente queria ver isso, o Knuckles se adaptando na Terra depois de Sonic 2, sabe? Como que ele iria lidar com essa adaptação, quem, né, seria o vilão que enfrentaria o Knuckles, se ele lidaria bem e tal. E eu acho que o Wade tampou muito, ofuscou muito essa parte do Knuckles, sabe? Eu acho que eles deram mole nessa história do Wade. Pô, ou muda o nome da série, deixa Knuckles e Wade, né? Foi legal a interação dos dois, mas eu acho que a partir do terceiro episódio ali, eles começaram a dar um foco muito maior pro Wade, que não era tão merecido, sabe? E agora vamos falar das coisinhas que eu não gostei, tá? Eu já comecei, né? Cara, teve um erro de continuidade gigante e um furo de roteiro enorme aqui. Por quê? Mostraram o Sonic e o Tails no primeiro episódio, né? A mulherzinha que cuida, né? Do Sonic e do Tails, esqueci o nome dela. Mostraram até o Ozzy, né? O cachorro. Beleza, como eu falei, não era pra eles aparecerem mais mesmo, sabe? Porque talvez até no finalzinho, só pra dar um encerramento, eu acho que tinha que ter aparecido até no último episódio. Pra não ofuscar mesmo o protagonismo do Knuckles. Mas, cara, não fizeram a mínima importância, sabe? Não deram a mínima importância pro Sonic e pro Tails nesse sentido. Não deram um desfecho do porquê que eles não apareceram mais, entende? Fora que o Knuckles tava de castigo. E ninguém se deu falta do Knuckles, sabe? O Knuckles literalmente saiu de cidade. Ele saiu da cidade. Ele tava de castigo, entende? Era pra alguém sentir a falta dele. Pelo menos o Sonic e o Tails, que são os amigos dele, que estão do lado dele toda hora. Ninguém sentiu falta. Ninguém demonstrou essa falta e foi atrás do Knuckles, né? Se eles aparecem no final da série, do episódio, do último episódio, mostrando que estavam indo atrás do Knuckles, é uma coisa, sabe? Pô, eles sentiram a falta. Não deram a mínima. Outra cena também, quando o Knuckles vai encontrar o Wade, né? O Wade fala que ele tá de castigo. Como que o Wade sabia que o Knuckles tava de castigo, sabe? Um furaço de roteiro gigante, sabe? Isso aqui não pode, cara. Isso aqui não pode. Outro é aquele Sinclair, né? O Jack Sinclair, aquele ex-amigo do Wade. Cara, umas cenas nada a ver. Nada a ver, sabe? O que essa série teve de cena nada a ver foi brincadeira, sabe? Tipo, desnecessário aquela luta. Do nada o Sinclair com uma espada, o Sinclair prendendo o Wade num carrinho, uma jaula elétrica, tipo, sem sentido nenhum, sabe? Não tem importância pra série, porque a série é do Knuckles, entende? Por que aquilo ali tá na série, entende? Não tem importância, não era nem pra tá ali e os caras deixaram, sabe? Eu dei um 6 bem doído, tá? Porque pode até ser menor essa nota, sabe? Tem muita coisa sem sentido, pô. Aquela luta deles ali com a espada. Do nada ele tira a espada, sabe? Eles lutando com a espada. Cara, sem sentido algum, entende? Sem sentido algum. Wade também protagonizou muita história sem sentido, principalmente a do seu pai, né? Do nada a série, como eu falei, virou uma série do Wade, sabe? Fora que também a série foi um grande merchandising. Não dá pra saber quem tá patrocinando a série, se é o Spotify, se é o Doritos, se é aquela batata Lay's, né? Não dá pra saber literal quem tá patrocinando, se é a ESPN, não dá pra saber, né? A gente teve ele comendo Doritos, teve ele lá no chat comendo a batata Lay's, aí teve ele também na ESPN, aí teve o cara o Wade fazendo propaganda pro Spotify.
Tipo, do nada, sabe? Uns merchandise que eu tenho certeza que nem tá patrocinando a série, sabe? E os caras tão tacando isso, então não entendi também, sabe? Agora, vilão, eu não preciso nem falar, né? Vilões ridículos, horríveis, vergonhosos. Todas as cenas dos dois vilões, desses dois carinhas, são vergonhosas. Fora que eles ficam, literalmente, 3 episódios sem aparecer. Sabe? Que vilão é esse? Que vilão é esse? Primeiro, aquelas armas dele não são explicadas, aquela agência do governo. Cara, por que tem uma agência do governo focada em derrotar o Knuckles e os amigos dele? Tipo, quem fez isso é o Robotnik, e o Robotnik é o vilão. Por que o governo tem uma agência secreta pra derrotar o Knuckles? Sabe? Nem faz sentido essa história, sabe? Uns vilões muito sem sal, uns vilões sem carisma nenhum. Tem umas ceninhas e tal no segundo episódio que pode parecer engraçado pro público infantil, e eu entendo, sabe? Tipo o vilão ligando pra mãe lá no meio da luta com o Wade e tal. Mas, cara, poderiam até ficar infantilizados os vilões, sabe? Porque a gente entende. Mas eles ficarem 3 episódios sem aparecer e só aparecer no último episódio. Pô, isso pra mim não dá, cara. Isso aqui pra mim não tem como. Os caras ofuscaram literalmente a história da série, que era o Knuckles contra uns vilões horríveis, pra a história do Wade, sabe? Isso pra mim perde muita coisa, sabe? Fora que o vilão principal se cria no último episódio, uma armadura gigante, que suga o poder do Knuckles e é construída do nada. Nem é mostrada a construção dessa armadura. A história do vilão é maneira. Ele trabalhou pro Robotnik, não concorda com as ideias do Robotnik e vai fazer do jeito dele. Ok, faz do jeito dele. Fora que a luta final também foi muito cagada, sabe? Os caras preferiram mostrar o torneio de boliche do Wade com o pai dele, mais uma vez mostrando que ofuscou totalmente a série do Knuckles pra história do Wade do pai que abandonou, entende? Sabe, eles se perdem muito, sabe? É uma série que eu só dei 6 por causa da qualidade, sabe? Só dei 6 porque a qualidade é algo que a gente pode estar vendo até num cinema, sabe? Assim, mas não me cativou muito não, sabe? É divertido e tal, como eu falei, legal, a gente releva porque é para um público infantil, mas tem coisa que não dá pra passar, sabe? Como eu falei, a qualidade, o CGI, efeito especial, é muito mais importante nessa série do que um roteiro bom. Porém, 3 episódios sem aparecer aqueles vilões, pode ser ruim, pode ser infantilizado, o vilão pode ser o pior possível, com a pior história do mundo. Mas ficar 3 episódios sem aparecer é doideira, entende? Pô, são os vilões da série, sabe? E somem também de uma forma lá doidona. Os caras entram no portal, o portal se fecha, se funde, nem sabe pra onde foi mandado os caras, né? Então, pô, eu acho que pecou pra caramba nisso aí. Comenta o que vocês acharam aí dessa série, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.